Polícia Federal cumpre mandados da Justiça na Operação Pecúlio. O ex-prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira, é um dos alvos da investigação. E você vai ver também. Em outra operação, as polícias Civil e Militar do Paraná cumprem 18 mandados na quarta fase da Operação GPS, que investiga descumprimento de regras por monitorados por tornozeleira eletrônica. Equipes de resgate se mobilizam nas buscas de vítimas dos naufrágios na Bahia e no Pará. Marinha abre inquéritos para apurar causas dos acidentes. Superior Tribunal de Justiça nega pedido e mantém prisão do ex-deputado e ex-ministro Henrique Eduardo Alves. Encontro de procuradores do Mercosul em Brasília discute tratamento de delitos ambientais. Julgamento sobre constitucionalidade do uso e do comércio do amianto no país deve ser concluído na sessão desta quinta-feira no Supremo. Desembargadora Daldice Santana é reconduzida ao cargo de conselheira do CNJ. E presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, abre workshop que debate proteção da infância e juventude, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A Polícia Federal cumpre mandados da Justiça na Operação Pecúlio. O ex-prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira, é um dos alvos da operação. E o repórter Gabriel Seafrey tem as informações para a gente. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para você, Érica. Boa tarde a todos. Dessa vez, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal investigam supostas fraudes praticadas na área da saúde em Foz do Iguaçu. De acordo com as investigações, a Prefeitura teria pago plantões médicos que não aconteceram a uma empresa privada que é credenciada pela Secretaria de Saúde. Ainda segundo as investigações, pessoas que nem fazem parte do serviço público também teriam recebido parte desse valor. Hoje foram cumpridos 26 mandados judiciais, 14 de condução coercitiva e 12 de busca e apreensão. 5 médicos também foram alvo dessa operação. Na casa de um deles, os policiais encontraram muitas armas. Uma delas tinha registro, mas todas as outras não. Também há indícios de fraudes na pavimentação de ruas em Foz do Iguaçu. A fraude nessa parte da pavimentação teria chegado a 4,5 milhões de reais. Érica, é com você. Obrigada, Gabriel. As polícias Civil e Militar do Paraná estão cumprindo 18 mandados da Justiça na quarta fase da Operação GPS, que investiga pessoas monitoradas por tornozeleiras eletrônicas e que descumpriram as regras de uso dos equipamentos. As ordens judiciais estão sendo cumpridas em Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Apucarana e cidades do litoral e também da região metropolitana. Os alvos respondem pelos crimes de furto, roubo, tráfico de drogas, estupro, por falta de pagamento de pensão alimentícia e também por homicídio. A principal infração cometida por eles, segundo a polícia, deixar a tornozeleira descarregada. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de liberdade ao ex-deputado e ex-ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves. Ele foi preso em junho durante a Operação Sepsis, desdobramento da Lava Jato. Henrique Eduardo Alves é acusado de receber propina de empresas que conseguiram recursos milionários do Fundo de Investimento do FGTS e de ter depositado dinheiro ilegal em contas no exterior. Henrique Eduardo Alves foi preso para evitar que ele pudesse movimentar, pessoalmente ou por meio de laranjas, as contas bancárias no exterior. Como essas contas ainda não foram identificadas, o dinheiro depositado nelas, recebido de forma ilícita, não pode ser bloqueado. Além disso, a Justiça do Distrito Federal entendeu que, se posto em liberdade, o réu poderia trabalhar pela ocultação de recursos vindos de atos criminosos. Mas, no pedido de habeas corpus, a defesa de Henrique Eduardo Alves alegou que todas as contas em nome do réu já foram bloqueadas e estão sendo investigadas pelas autoridades suíças, o que impossibilita que o acusado movimente as contas. No STJ, o ministro Rogério Schete Cruz não aceitou o argumento da defesa e negou o pedido de liberdade, por entender que a prisão é necessária para garantir a ordem econômica e também pelo fato do réu já responder a vários processos envolvendo graves delitos e grandes somas de dinheiro. O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela 6ª turma do tribunal. Esforço conjunto para proteger o meio ambiente. Essa foi a tônica do segundo e último dia do encontro dos chefes dos Ministérios Públicos do Mercosul e dos BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
Na reunião desta quinta-feira, os representantes dos Ministérios Públicos do BRICS e do Mercosul reforçaram a necessidade de trabalhar juntos para cuidar do meio ambiente. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, citou a transnacionalidade dos delitos ambientais e lembrou que é preciso lucidez e parceria. Para Janot, é essencial atuar em rede. É preciso ter essa consciência de desenvolvimento sustentável. E é para que nossos filhos e netos possam desfrutar de espaço limpo, sustentável e comum, que todos fazemos esse esforço, que todos fazemos esse seminário. Ainda durante a reunião realizada pela primeira vez no Brasil, os chefes dos Ministérios Públicos do BRICS discutiram estratégias para o combate a crimes ambientais e cibernéticos. A maior integração entre os ministérios públicos foi defendida por todos como forma de fortalecer as ações para coibir a lavagem de dinheiro, o terrorismo e as fraudes bancárias. Uma operação para desarticular uma quadrilha suspeita de fraudar e desviar cerca de 25 milhões de reais do Instituto da Previdência do município de João Pessoa foi deflagrada no início da manhã. A operação Parcela de Débito é do Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil e do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público da Paraíba. Estão sendo cumpridos na operação 22 mandados de busca e apreensão, 20 mandados de prisão e 16 mandados de condução coercitiva, quando a pessoa é levada para depor. Expedidos também pela 6ª Vara Criminal de João Pessoa. As investigações apontam que os investigados fraudavam a folha de pagamento e concediam gratificações regulares para aposentados da prefeitura, mas os valores eram desviados para as contas da quadrilha. E no Rio de Janeiro, a Polícia Civil cumpre 23 mandados de prisão e busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento em roubos de carga. A repórter Carolina Chaves tem as informações para a gente. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, os alvos dessa operação são quadrilhas especializadas no roubo de cargas que agem no estado. São ladrões de cargas, receptadores, empresários e microempresários que compravam e vendiam esse material. Segundo a polícia, o esquema foi descoberto depois de grampos telefônicos e também de monitorar mensagens de grupos de WhatsApp numa investigação que durou 8 meses. Vários produtos eram encomendados como carne, cervejas, roupas, sandálias, eletrônicos, entre outros. Pelo menos 13 pessoas, Érica, foram presos. Érica. Obrigada, Carolina. A Polícia Federal encerrou os depoimentos dos 18 investigados presos temporariamente na Operação Rosa dos Ventos. 4 suspeitos de envolvimento no suposto esquema de fraude na distribuição de combustíveis, aliás, estavam foragidos, mas um deles se apresentou à corporação na capital paulista. O nome não foi divulgado. Um barco com mais de 120 passageiros naufragou nessa manhã durante a travessia Mar Grande para Salvador, na Bahia. Equipes de resgate usam navios, helicópteros e lanchas nas buscas. Mais de 20 pessoas morreram. Uma das sobreviventes contou que conseguiu se salvar porque ouviu ontem dicas de salvamento pela televisão após naufrágio com embarcação no estado do Pará. Inquéritos vão ser abertos para apurar as causas do acidente. Equipes do serviço de urgência prestaram socorro aos sobreviventes que começaram a chegar em Salvador por volta das 9h30 da manhã. Estão mobilizadas no resgate das vítimas a Capitania dos Portos, 3 navios da Marinha do Brasil e Polícia Militar. A embarcação, que tinha capacidade para 160 passageiros, transportava 129 e fazia a travessia entre Mar Grande, na ilha de Itaparica, e Salvador, na Baía de Todos os Santos. O acidente ocorreu a 200 metros do terminal marítimo. A Marinha vai analisar os documentos da embarcação e investigar se o barco operava com o número permitido de passageiros. Uma sobrevivente do naufrágio contou que ontem à noite, depois de assistir às reportagens sobre o barco que afundou no Pará, pegou dicas de sobrevivência com o marido. Se acontecer isso aqui, o que é que eu devo fazer? Aí ele ficou em pé e ensinou tudo, como fazer, como me salvar, respirar, me afastar, porque o que mata é o povo que fica em cima. Tudo que ele me ensinou foi tudo que eu fiz.
A Secretaria de Segurança Pública vai abrir um inquérito para saber as causas do acidente. O mau tempo tem deixado o mar agitado na região. Ontem, a travessia no local chegou a ser interrompida. Em maio deste ano, uma forte onda invadiu uma das embarcações que fazia a travessia entre Salvador e Mar Grande. Os passageiros se assustaram. A lancha quase vira. Essa quantidade de água é que acabou de entrar aqui. As pessoas passando mal. E o dono da embarcação que afundou no Rio Xingu, no Pará, vai ser ouvido daqui a pouco pela Polícia Civil. As buscas aos desaparecidos foram retomadas no início da manhã. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, 48 pessoas estavam a bordo, 23 foram resgatadas, 16 estão desaparecidas e 21 morreram. O barco foi içado e agora está às margens do Rio Xingu com o apoio de uma balsa da Prefeitura. De acordo com a Agência Estadual de Regulação e Controle de Serviços Públicos, a empresa não estava legalizada para fazer o transporte de passageiros, mas não havia irregularidades junto à Marinha. O que eu posso afirmar é que esta embarcação ela é regularizada na capitania, registrada, tem número de inscrição, foi feita uma parte de saída, tudo direitinho, a Capitania Fluvial de Santarém. Então, para a Marinha, isto é uma afirmação, ela está registrada. São 2 inquéritos para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades do naufrágio da embarcação Capitão Ribeiro. Um administrativo da Marinha e outro criminal da Polícia Civil. Sobreviventes e membros da tripulação já foram ouvidos. Familiares das vítimas estão em Porto de Mós, acompanhando os trabalhos da Defesa Civil, dos Bombeiros e da Marinha. Nós perdemos crianças, idosos, grávidas, bebês, pessoas com uma vida inteira pela frente, é muito doloroso. A embarcação saiu de Santarém com escalas nos municípios de Monte Alegre e Prainha. O naufrágio foi na área denominada Ponta Negra, entre as cidades de Porto de Mós e Senador José Porfírio, no sudeste do Pará. O destino final seria Vitória do Xingu. Sobreviventes disseram que chovia forte no momento do acidente e o mau tempo pode ter contribuído com o naufrágio. A Presidência da República divulgou há pouco nota à imprensa lamentando profundamente a perda trágica de dezenas de vidas em acidentes com embarcações no Pará e na Bahia. O presidente Michel Temer manifesta solidariedade às famílias e coloca a estrutura do governo federal para ajudar nas buscas e no apoio aos sobreviventes. As providências para apurar as causas dos acidentes e punir os responsáveis estão sendo tomadas nas esferas do governo. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Julgamento sobre constitucionalidade do uso e comércio do amianto no país deve ser concluído na sessão desta quinta-feira. Voltamos em instantes. O Supremo Tribunal Federal retoma nesta tarde julgamento sobre o uso do amianto no Brasil com os votos dos ministros Celso de Mello e Carmen Lúcia, presidente do Supremo. Os ministros estão discutindo a validade de uma lei federal que regulamenta o uso e a comercialização do amianto crisotila no Brasil. Também conhecido como asbesto branco, o material é usado principalmente para a fabricação de telhas e caixas d'água. A ação foi proposta por associações de juízes e procuradores que são contrários ao uso da substância. Na semana passada, a relatora ministra Rosa Weber destacou que o amianto já foi banido em mais de 50 países e que diversos estudos apontam riscos à saúde e atestam que não há níveis seguros de exposição. Na sessão dessa quarta-feira, ela foi acompanhada por 2 ministros. Percebe-se claramente que o que está sendo declarado inconstitucional é uma omissão no que diz respeito ao índice ou aos parâmetros que estão situados na tolerância ao uso do amianto crisotila. Não há mais dúvida na comunidade científica mundial e brasileira quanto ao potencial cancerígeno de todas as variedades do amianto, inclusive do crisotila. O ministro Alexandre de Moraes abriu a divergência, defendendo o uso controlado do amianto. A Constituição diz e utiliza como elementar do artigo o verbo controlar. E o legislador está controlando. Nós podemos ser a favor ou contra. A ciência pode apontar os malefícios e
o que seria necessário para diminuir esses malefícios. Agora, não podemos dizer que o legislador ignorou a ideia de proteção à saúde, ignorou a ideia de proteção ao meio ambiente. Ele foi acompanhado por 3 ministros. Poderíamos até começar esse julgamento perguntando quem somos nós? O que Vossa Excelência entende de amianto? O que eu entendo de amianto, senão que se colheu da audiência pública? E o que se colheu da audiência pública no Supremo? Que as próprias autoridades científicas não chegaram à conclusão. De sorte que, nesse momento, uma deferência ao Legislativo, como Vossa Excelência agora preconiza, me parece mais coerente com a questão da capacidade institucional em relação à nossa necessidade. Temos condições de fazer a reanálise dos fatos e prognósticos aqui estabelecidos pelo legislador, então que nós coloquemos, os critérios devem ser mais rígidos na proteção. Mas simplesmente dizer, agora já não se deve mais utilizar o produto, me parece que nós assumimos uma enorme responsabilidade que o sistema, salvo o melhor juízo, não nos deferiu. Nós não temos instrumentos. Se o amianto deve ser proibido em virtude dos riscos que gera a coletividade ante o uso indevido, talvez tenhamos de vedar com maior razão as facas afiadas, as armas de fogo, os veículos automotores, ao fim, tudo que, fora do uso normal, é capaz de trazer danos às pessoas. O julgamento vai ser retomado hoje, com os votos do decano Celso de Mello e da ministra Carmen Lúcia. Para falar sobre a sessão de ontem, está aqui a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Gisele, será que esse julgamento, que vai ser retomado daqui a pouco, será que ele é concluído hoje? Há uma expectativa de que isso aconteça, até porque o Supremo Tribunal Federal, o plenário, se reúne já pela 4ª vez na sessão de hoje à tarde, exatamente para tratar desse tema amianto. Além desta ação direta de inconstitucionalidade que nós vimos aí na reportagem, que é de número 4066, nós temos ainda mais 7 processos, na verdade 6 processos que tratam, 7 ao todo. Então tem, além dessa ADI, mais uma arguição de descumprimento de preceito fundamental e mais 5 ações diretas de inconstitucionalidade, em que são questionadas também leis, tem lei municipal e também leis estaduais que estão sendo questionadas, leis estas que proibiram. Essa lei federal que está sendo analisada pelo Supremo Tribunal Federal acabou permitindo o uso do amianto. E as outras ações diretas de inconstitucionalidade que também estão na pauta, elas proíbem o uso do amianto. Então, os ministros certamente poderão resolver não só esta ação direta que trata da lei federal, como as demais que tratam da legislação estadual e municipal. Então, há uma expectativa realmente de que esse julgamento se conclua, até porque nós já tivemos 7 ministros que se manifestaram, o placar provisório de 4 ministros, 4-3, né, prevalecendo aí a posição pela constitucionalidade da norma. Alguns ministros não votam, né? Por quê? Nós temos 2 ministros que não se manifestam nesse processo, o ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro Dias Toffoli. Eles já se manifestaram na causa, no processo, em época anterior à nomeação deles para o STF. Então, por eles já terem se manifestado no processo, né, antes de serem nomeados como ministros, eles ficam impedidos de participar desse julgamento. É por essa razão que só falta, então, para concluir a votação, o voto do decano da Corte do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Celso de Mello, e da presidente do STF, que é a ministra Carmen Lúcia. Esse tema amianto divide opiniões, já não é de hoje há muito tempo, né? Divide, até porque nós temos aí diversos estados que proíbem a utilização do amianto, por outro lado, a indústria acaba minimizando os efeitos nocivos. Tivemos audiência pública, inclusive aqui no Supremo Tribunal Federal. O amianto ele é encontrado com facilidade e ele tem um custo baixo. Então, por isso, as indústrias utilizam. E aí, o único tipo de amianto que é permitida a utilização é o tal do amianto crisotila, chamado de asbesto, também conhecido como amianto branco. Existem várias outras formas de amianto, vários outros tipos de amianto, mas apenas esses é que está permitido no Brasil por meio dessa legislação federal. Então, há realmente interesses diversos envolvendo sobre esse assunto e o Supremo, então, deve exatamente consolidar a posição do que vem a ser constitucional ou não
no julgamento que se aguarda que hoje seja finalizado. Tá ótimo, Gisele. Obrigada por hoje. Até mais. Até mais. A desembargadora Daldice Santana foi reconduzida ao cargo de conselheira do Conselho Nacional de Justiça para um mandato de 2 anos. A cerimônia ocorreu nesta manhã na sede do órgão, em Brasília. A presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, deu posse à conselheira. Desembargadora Daldice Santana, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região em São Paulo, foi indicada para o CNJ pelo Superior Tribunal de Justiça, aprovada pelo Senado e nomeada pelo presidente da República. A recondução foi publicada no Diário Oficial da União no último dia 18. Na mesma edição, o ministro Aloísio Correia da Veiga foi nomeado como novo membro do CNJ por indicação do Tribunal Superior do Trabalho e o juiz federal da 2ª Vara Federal, Fernando Matos, reconduzido ao Conselho. O Tribunal Superior Eleitoral tem novo ministro substituto. Sérgio Banhos tomou posse após ser nomeado pelo presidente da República, Michel Temer. Ministros dos tribunais superiores, como o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, compareceram à cerimônia. O novo ministro do Tribunal Superior Eleitoral integra a classe dos juristas e vai preencher a vaga deixada pelo ministro Admar Gonzaga, que se tornou o ministro efetivo do TSE em abril. Sua Excelência é um homem muito preparado na ciência do direito, vem da academia, é procurador do Distrito Federal, tem larga experiência em direito eleitoral, é afeito à colegialidade, uma pessoa serena, preparada, tranquila, prudente. O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, destacou a experiência de Sérgio Banhos na área do direito eleitoral. Sua sólida formação acadêmica e larga experiência profissional, sua postura sempre cortês, serena e prudente, aliadas à abertura e prontidão ao diálogo, são predicados que evidenciam o quanto tem a contribuir com a construção da jurisdição eleitoral. Sérgio Banhos é mestre e doutor em Direito do Estado e mestre em Políticas Públicas. É procurador do Distrito Federal e especialista em Direito Eleitoral. É também vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral desde 2015. O Dr. Sérgio Banhos possui um currículo muito amadurecido, tanto na advocacia privada como na advocacia pública. É também professor, tem doutorado, mestrado, uma larga experiência no direito eleitoral, uma atuação que faz com que ele seja credenciado a representar com distinção, com louvor, a classe dos juristas no Tribunal Superior Eleitoral. É uma excepcional aquisição para o tribunal e o doutor Sérgio tem possibilidade de dar uma contribuição real, muito efetiva aos trabalhos da Corte e, consequentemente, ao aprimoramento da democracia. Após assinar o termo de posse, o ministro recebeu os cumprimentos dos convidados e falou sobre o trabalho que vai exercer na Corte a partir de agora. É uma honra e sempre um desafio assumir um tão importante cargo nesse momento de tantas transformações, onde a sociedade espera respostas, onde o Legislativo está a encerrar um processo para definir novas regras. É um desafio também dar continuidade a um trabalho que é feito por advogados muito sérios que abrilhantaram essa casa. Então eu espero que com fé, com bom senso, com prudência, eu possa cumprir esse mistério da melhor forma possível. E o Pleno do Superior Tribunal de Justiça elegeu ontem os novos integrantes efetivos e substitutos que vão atuar no Tribunal Superior Eleitoral e no Conselho Nacional da Justiça Federal no biênio 2017-2019. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi, irá ocupar o cargo de membro efetivo do TSE. Ele irá substituir o ministro Herman Benjamin a partir de outubro. O Pleno também elegeu o ministro Luiz Felipe Salomão como ministro substituto da Corte Eleitoral. Na mesma sessão plenária, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino foi indicado para ocupar vaga efetiva no Conselho da Justiça Federal. Já o ministro Vilas Boas Cueva foi indicado para a vaga de suplente. O atual corregedor do CJF, ministro Mauro Campbell Marques, será substituído pelo ministro Raul Araújo. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, abre workshop que debate proteção da infância e juventude, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. A gente volta já já. O Conselho Nacional de Justiça promove um workshop para tratar da proteção às crianças e adolescentes. O evento está sendo realizado no Tribunal Superior Eleitoral.
Debater as práticas que garantam uma infância e juventude dignas. É com este propósito que o workshop organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da Corregedoria Nacional de Justiça, reúne ministros de tribunais superiores, presidentes dos tribunais de justiça estaduais e do Distrito Federal, juízes, integrantes do Ministério Público e de órgãos ligados à proteção da criança e do adolescente. A abertura do encontro foi feita pelo ministro João Otávio de Noronha, Corregedor Nacional de Justiça. Acredito que com a participação de todos os interessados, ouvindo com atenção aqueles que trabalham, manuseiam e necessitam dos dados constantes do cadastro, vamos ao fim e ao cabo, fornecer à magistratura brasileira, aos juízes de família, os dados necessários de crianças que necessitam ou aguardam ou têm a expectativa de adoção no Brasil. O corregedor destacou a importância de um processo de adoção seguro e o papel do Cadastro Nacional na garantia dos direitos de crianças e adolescentes, além de uma forma dos integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público terem informações em tempo real. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, também participou do workshop. Ela citou a importância de adotar as transformações no sistema e no controle do Cadastro Nacional e destacou o combate à desigualdade. Para que a gente faça com que essa chaga social, que é o déficit de amparo da sociedade, não apenas do Estado, com as crianças, se cumpra com essas propostas apresentadas agora pela Corregedoria, especialmente pelo ministro João Otávio Noronha, conjugado com essa tentativa de adotar uma metodologia de oferta de alternativas para que todas as crianças brasileiras tenham oportunidade, as mesmas oportunidades que nós tivemos e que quem não teve pôde superar, às vezes, com muita solidão e, portanto, com muito mais dor do que aquela que é própria do viver e que, portanto, é de cada um de nós. Durante o workshop foi apresentado um balanço de um ano da gestão do ministro João Otávio de Noronha. O Conselho Nacional de Justiça recebeu mais de 8.600 processos. 7.661 foram encaminhados à Corregedoria. Também foram apresentadas as atribuições da Corregedoria nas áreas disciplinar, institucional, de fiscalização e os principais projetos e ações, como melhoria nos cadastros da infância e uniformização do processo judicial eletrônico. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schetti, também apresentou a jurisprudência do STJ na proteção da criança e do adolescente. O evento continua durante a tarde e amanhã, com apresentação de painéis e debates. O Repórter Justiça desta semana trata ainda da Assembleia Nacional Constituinte. Será o terceiro programa da série especial que celebra os 30 anos de elaboração da Constituição Federal e os 15 da TV Justiça. A Constituinte foi marcada pelo contato direto com a população, entidades e também sindicatos. O Repórter Justiça é sexta-feira, às 7 horas da manhã. Ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça participaram do lançamento do livro Direito da Concorrência, Pressupostos e Perspectivas, da advogada Ana Frazão. A cerimônia foi ontem à noite no Espaço Cultural do STJ. Cerca de 300 pessoas, entre estudantes e operadores de direito, estiveram presentes no lançamento da obra. O livro discute princípios constitucionais da ordem econômica e aborda temas relacionados ao direito da concorrência e às novas formas de organização empresarial. O direito da concorrência é uma das áreas mais importantes do direito porque ele é fundamental para a democracia. Quando a gente fala de controle do abuso do poder econômico, nós estamos falando essencialmente da preservação das instituições democráticas. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, esteve presente no lançamento e falou sobre a importância de se discutir a livre iniciativa no país. O capitalismo é feito de concorrência e risco. Ainda por muitas disfunções, nós temos um capitalismo no Brasil que tem muita reserva de mercado e pouco risco, porque o financiamento é público. O ministro do STJ, Vilas Boas Cueva, também prestigiou o evento e elogiou o trabalho desenvolvido por Ana Frazão. É um tema da mais alta relevância para o país, já que lida diretamente com o bem-estar do consumidor e com as condições da economia para que ela possa retomar o desenvolvimento. O federalismo fiscal, matéria que trata das regras que regem o desenvolvimento econômico das regiões do país, foi tema de uma tese de mestrado transformada em livro lançado na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal.
A publicação Federalismo Fiscal Brasileiro e as Contribuições foi a tese de mestrado de Raquel de Andrade Vieira Alves, graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e assessora de gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. A obra mostra como a política da União privilegia o aumento da arrecadação e o reflexo disso no Pacto Federativo. Essa política da União Federal, ela é feita com o principal propósito de burlar o sistema de repasse de receitas tributárias, porque quase metade da arrecadação do imposto de renda e do IPI é repartida com estados e municípios, enquanto as contribuições elas representam uma receita exclusiva da União Federal. O lançamento na Biblioteca do Supremo contou com a presença dos ministros Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli. O ministro Luiz Fux assina a apresentação do livro. É muito gratificante quando nós verificamos que os nossos alunos conseguem, apesar do trabalho imenso e cansado nos gabinetes, ainda conseguem lavrar obras de altíssimo nível e que vão marcar exatamente a história, não só deles, mas de todos aqueles que se dedicam ao estudo do direito no Brasil. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa tarde para você e a gente se vê amanhã. Até lá.